Tudo começa logo depois que a Roselena confessou tudo, que foi ela mesma que entregou a Luciana, e ela continua ali com suas lamentações e lágrimas de crocodilo. Ela diz ali que agora todos sabem que o Cláudio Linhares foi para a prisão pela fraude que ele cometeu na empresa que formou com o Max. Ela continua falando ali que em pouco tempo, quando ele estava preso, a bolsa da Aurora se rompeu e que ela, a Roselena, era a única pessoa que poderia lhe ajudar a buscar ajuda. E Jana então pergunta a ela se então assim ela levou a Aurora para o hospital para ajudar ela, não é isso? Roselena diz que sim, foi ela mesma quem levou a Aurora até a emergência do hospital e que foi ela que esteve ao lado dela em todo momento e que as coisas se complicaram e que a saúde da Aurora foi afetada. E foi aí quando eles tomaram a decisão de fazer uma cesariana nela para assim poder salvar sua filha. Roselena continua falando que a Aurora seguiu lutando ali até que tudo se agravou e ela nesse momento não sabia o que fazer, mas a Aurora já sabia que a vida dela estava indo embora, e foi aí quando ela colocou a filha dela em seus braços e pediu a ela, que lhe suplicou que ela recebesse essa menina como se fosse sua própria filha. Roselena então diz que não pôde fazer isso e que fez o contrário, que traiu ela e que lhe traiu por ciúmes, porque ela, a Aurora, já tinha ficado entre ela, a Roselena e o Max. Ou seja, a Roselena ensinou ali que ela, a Aurora, traía ela com o Max, e como você já sabe, em todo o tempo ela, a Roselena, fica falando que a Luciana não é filha do Cláudio e sim do Max. Roselena continua falando ali que a Aurora estava roubando o amor do único homem que ela amou e que vai amar por toda a sua vida. O Max, por sua vez, não aguenta mais ficar calado e diz que já basta que ela se cale, mas a Roselena não para não e diz que estava cega de ciúme, cega de raiva, e que pegou essa garota e que sim, entregou, e repete novamente que sim, que entregou ela e que de qualquer jeito ela tinha que se desfazer dessa maldita garota. Roselena continua falando ali que essa garota estava lhe queimando as mãos porque ela era um fruto de um pecado de adultério. Max diz a ela que já basta e manda novamente ela se calar, mas é mesmo que está falando com a parede ali, porque ela não se cala e continua falando e diz que vai continuar assim, e fala que ela entregou essa garota a Paz e o Galdino e que eles eram o jardineiro que trabalhava para eles naquela época. Roselena ainda diz que deu muito, mas muito dinheiro para eles, para que eles nunca mais voltassem e que nunca mais voltasse a ver eles. O Patrício, indignado ali, ele diz que a Luciana era apenas um bebê, e a Roselena questiona, ele diz que não, que ela é a filha da Aurora e do Max Mino. O Patrício responde a ela que isso é um ato de covardia, e a Roselena fala que não é covardia, que na verdade foi um ato de amor e que foi um ato que ela fez por amar todos os seus filhos, e repete falando que foi um ato de amor aos filhos, apesar de tudo que os pais deles tenham feito. O Max, pela terceira vez seguida, ele diz a ela que já basta e que não vai permitir que ela fique ali sujando o nome dele com uma coisa que é mentira e que tudo isso é da cabeça doente dela. Então o Max entra no jogo e diz, já que ela quer falar toda a verdade, então que ela diga tudo por completo. Roselena diz que já falou tudo e que não há mais nada a dizer e já vai se saindo, só que o Max corre até ela, pega ela pelo braço e diz que é claro que ela tem muito ainda a dizer, e fala para todos ali que ela continua enganando o Cláudio Linhares quando ela soube de tudo, que a Luciana era filha dele. E o Max continua falando ali sobre os restos mortais da tumba da Aurora, e a Roselena, recebendo uma pressão da gota serena ali, ela vai falar, só que o Rodrigo entra nesse momento em ação e diz que já basta, e manda a mãe dele deixar de mentira e exige que ela diga toda a verdade e que naquela casa ali não deve haver mais mentiras. O Max então cochicha ali no ouvido dela e diz para que ela se liberte de uma vez por todas e diga logo toda a verdade e que não deixe as coisas pela metade. Roselena então fala que quando ela se deu de conta que a Luciana era filha do Linhares, ela não conseguiu suportar, porque ela sabia muito bem que o mundo iria cair em cima dela. Então foi aí quando ela soube que o Cláudio Linhares iria exumar os restos mortais da tumba da Aurora, ele iria se dar de conta de toda a verdade. Roselena então diz que ela tinha que se proteger, e o Patrício, em choque, pergunta o que foi que ela fez. Roselena então confessa que pagou, e que pagou muito dinheiro para que eles profanassem a tumba de um bebê, para que eles colocassem os restos mortais junto na tumba da Aurora, e que foi isso que ela fez.
O Rodrigo fica desesperado, sem conseguir acreditar naquilo que a mãe está dizendo. Ele se abaixa, se aproxima do Patrício e fica sem palavras. E o Max diz que agora sim, toda a verdade foi dita e que não tem mais nenhum segredo para se esconder ali naquela casa. O padre, por sua vez, ele se aproxima ali e chama a Jana, o Patrício e o Rodrigo para acompanhar ele até a biblioteca. Eles se vão e o padre diz a Roselena e o Max que eles dois também venham porque ele quer falar com toda a família. O Max tenta até questionar o padre ali e o padre pede que por favor que não, e todos vão. E ao chegar lá, o padre diz que esse é um momento muito difícil para toda aquela família e que eles nunca mais irão esquecer o que eles acabaram de escutar da boca da sua própria mãe, mas que ele pede para que eles não acusem ela e que não condenem ela pelo grave dano que ela cometeu. O Rodrigo fala que nada vai poder reverter o que ela fez e nem o que ela fez contra ele e a Luciana. O padre diz que ele não deve guardar esse sentimento em seu coração e que nem deve descarregar sua raiva e sua fúria em um erro do passado da mãe dele e que ninguém pode julgar ninguém. O Patrício diz que esse erro da mãe dele no passado descarregou horrores agora no presente. Jana se direciona até a mãe e diz que o que ela fez foi horrível e pede para que ela imagine se algo assim tivesse acontecido com ela, com a Jana. Roselena friamente ela responde que tudo o que ela fez foi por amor a todos eles. O Max diz aos filhos que esse pecado que a mãe dele cometeu é pelo amor que ela sente por eles. O padre diz que sabe muito bem que tudo o que ele vem dizer ali não será suficiente para que eles façam a reflexão nos seus sentimentos, porque ele sabe muito bem que o coração deles está ferido com tanto sofrimento, mas que ele acredita que cada um em seu tempo será capaz de perdoá-la. O Patrício se aproxima ali, murmura um pouco e diz ao padre que com tanta dor assim, padre, como? Roselena olha para ele, depois ela se vai para o seu quarto, se deita e o Max na sua perseguição. E ao chegar lá no quarto, ele começa a bater palmas, dá parabéns a ela e diz que foi uma atuação maravilhosa e que foi tão maravilhoso que até ele quase se convenceu também. A Roselena responde que ali não foi uma atuação e que ela enfrentar os seus filhos foi a pior coisa que já lhe aconteceu e que na verdade ela não soube nem como ela pôde se manter de pé, mas que finalmente ela contou toda a verdade e que finalmente ela não carrega mais essa culpa e que agora ela não terá mais medo e nada pesará mais em seus ombros. É aí quando o Max se aproxima dela e diz que não, e fala que ela pode sim ter dito a verdade, mas que ela não conseguirá tão fácil o perdão de seus filhos.